de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a adolescência, essa fase de transição da infância para a vida adulta. E quando começa a adolescência é uma pergunta que eu escuto muito. Bom, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, data dos 10 aos 19. A Organização Brasileira de Pediatria, dos 12 aos 18. Já a neurociência, ela data dos 12 aos 24. Bom, é nítido que cada vez mais cedo a gente observa nas crianças o início dessa pré-adolescência com as suas mudanças corporais e até mesmo de humor. E eu quero trazer aqui nesse vídeo traduzir um pouquinho por que tudo isso acontece e porque essa é uma fase decisiva, uma fase muito importante que a gente tem que olhar e cuidar com muito carinho, certo? Bom, vamos entender então como que acontece essa mudança para a adolescência. É muito comum a gente falar que a adolescência é um período de transição, de mudança que acontece, os hormônios e tudo mais. Segundo a neurociência, a adolescência é uma coisa do cérebro. O cérebro entende que o corpo está pronto para passar por uma série de transformação, que é essa questão do corpo, né? Para entrar na vida adulta. E essa mudança principal que acontece é a capacidade de reprodução. Então, o corpo começa a se desenvolver para reproduzir, certo? E aí, as mudanças principais da adolescência são a mudança do corpo, né? Desenvolvimento aí das mamas, os pelos e tudo mais. Isso é uma mudança física muito nítida, tá? E também o interesse pelo sexo, a sexualidade começa a acontecer, começa a ter um interesse, o corpo começa a se manifestar e eles começam a se interessar por esse assunto. Outras mudanças também é a questão do tédio, né, que eles passam a se sentir entediados e isso é um assunto para trazer com um pouco mais de intensidade num outro momento. Tem também a questão do mapa do corpo. Vocês já perceberam que, ou tem um primo, um parente, ou até mesmo vocês que têm filhos, que simplesmente você dorme e no outro dia o seu adolescente simplesmente cresceu muito. É aquele estirão que a gente chama na adolescência. E tudo isso causa um grande desconforto. Afinal, eu preciso começar a me adequar a esse novo formato, esse novo tamanho. E isso não é identificado de uma forma consciente. Eles não simplesmente começam, estou grande, mudei, preciso me adaptar. Não, isso é uma coisa que vai acontecendo e muitas vezes eles não estão se compreendendo. E aí pode ser também uma das causas das mudanças de humores que eles têm. Tá? Então, entender isso faz com que a gente consiga se colocar no lugar do nosso jovem adolescente e também olhar pra gente. Afinal, a gente também foi jovem, também foi adolescente e também passamos por esse monte de conflito. A diferença é que talvez lá atrás a gente teve que lidar com isso e seguir o rumo, mas digamos que talvez a gente colhe alguns prejuízos não, acho que é só falar um pouco pesada, mas a gente traz aí algumas das coisas que não foram tão bem resolvidas assim lá da nossa infância e da nossa adolescência, tá bom? E eu preparei para vocês uma entrevista que eu fiz com uma adolescente que tem 17 anos, acabou de terminar a escola e ela conta um pouquinho da sua experiência. Talvez ela seja a voz de muitas adolescentes que estão passando pela mesma questão. Ou não, a gente não pode generalizar, mas quando a gente fala dessa fase de transição, é muito comum a gente se identificar. E por que, Psi, que você fez essa entrevista? Bom, vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Muitas pessoas admiram o meu trabalho e falam, nossa, Paloma, quando você trabalha com criança, quando você fala das crianças e dos adolescentes, o seu olho brilha. Realmente, é um público que me encanta de uma forma muito grande. E eu sempre tive envolvida com essa galera. Então, para vocês entenderem um pouquinho. Eu venho de uma família humilde, em que os meus pais trabalhavam e trabalharam muito. E tinham aquela necessidade de me dar
né, para mim e para o meu irmão, o que eles não tiveram na sua vida. E cada um segue por um caminho, mesmo que a gente tenha aquela ideia de que, eu criei todos os filhos iguais, mas cada um é um e cada um segue o caminho que lhe é permitido e enfim. Eu, então, sempre quis dar orgulho aos meus pais e por ser de uma família humilde e nordestina, onde estudar era basicamente luxo, então, já que os meus pais queriam me dar o estudo, eu agarrei com unhas e dentes e fui para a faculdade. Olha, eu fui para a faculdade muito jovem e extremamente imatura. Eu entrei na faculdade no ano que eu fiz 18 anos e eu tinha 17 no mês que eu entrei. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali e eu era a mais jovem da turma. E aí, por que eu tô contando isso? Porque eu, sempre tive muita necessidade de atingir as expectativas dos meus pais, de dar orgulho para eles. Então, desde de jovem, 13, 14 anos, eu já tinha grandes sonhos e já tinha muita vontade de ser alguém na vida, que era o que eu escutava, que eu tinha que estudar para ser alguém na vida. E antes mesmo de ir para a faculdade, eu trabalhava numa escola e eu era menor aprendiz e eu era adolescente também, eu tinha 16 anos e eu via outros adolescentes ali, porém eles tinham um poder aquisitivo muito maior que o meu. Mas os conflitos que eu enfrentava, mesmo tendo um poder aquisitivo menor, era muito parecido com os deles. A diferença é que eu era um pouquinho mais velha. Então, fui para a faculdade e eu já tinha vindo desse contexto de escola e eu queria muito trabalhar e poder ajudar, conversar, ser ouvido, enfim. Não que eu não tivesse isso em casa, mas é diferente, né? Por mais que nossos pais digam, estou aqui, fale o que quiser, quero te ajudar, a gente parece que tem uma coisa que não deixa a gente fazer. E aí fui para a faculdade. Comecei a estudar e estava imatura. Eu ainda não, talvez como a neurociência traz, a adolescência pode ir até os 24 anos. E o cérebro, essa parte da frente aqui, que é responsável por desenvolver e ainda está em desenvolvimento nessa fase. Então, pensa, entrar com 17 anos num universo em que eu não tinha noção do que podia me esperar. Eu sempre fui uma aluna mediana, assim, tirei 7, 8, 9, já tirei uns 10 também. E aí, quando eu cheguei na faculdade, a minha primeira prova, eu tirei 4. Foi a maior frustração da minha vida. E eu era a menina estudiosa. E eu precisava correr atrás daquele prejuízo. Enfim. Fui estudando e onde eu me enfiei de novo em um estágio numa ONG onde eu fazia palestras para crianças e adolescentes. E ali eu tinha dúvida das mais bobas e primitivas possíveis, mas aquilo me acendeu um alerta de que alguma coisa precisava ser feita. Eu via que a escola tinha uma necessidade grande de tentar ajudar esses jovens, mas ainda assim faltava muita coisa. A comunicação do adulto com o adolescente, ela é extremamente distante. E eu falava, isso não pode acontecer. Terminei a faculdade e fui ser educadora em um CCA. Eu fui ter uma sala minha, uma espécie de professora. E ali eu estava me sentindo realizada. Afinal, eu estava com aquela galerinha, sempre tive uma aparência jovem, então era mais fácil de me conectar com eles. Mais fácil entre aspas, porque a primeira impressão que eles têm é aquela que conhecemos hoje em dia como ranço. Enfim, primeiro eles tiveram ranço, depois eles se apaixonaram e hoje eu ainda tenho contato e um carinho muito grande pelos meus adolescentes que eu atendi. E eu pude perceber o quanto eles estavam despreparados, sem entender o que estava acontecendo com eles na vida da adolescência, com muitos sonhos e planos para a vida adulta, sem saber por onde começar, e eu me vi completamente envolvida por uma necessidade de alertar o mundo. E hoje temos aí a ferramenta da internet, do YouTube, das redes sociais. Então, estou aqui para alertar você
pai, mãe, educador, sobre esse momento de transição da infância para a vida adulta, que ela é extremamente importante para que a gente chegue na vida adulta de uma forma mais preparada, tá bom? Então, eu vou soltar alguns trechinhos dessa entrevista para que vocês e vou trazer alguns comentários sobre elas. Eu espero que vocês gostem. Então, estamos aqui com a Stephanie, ela vai se apresentar um pouquinho. Então, gente, meu nome é Stephanie, né? Eu tenho 17 anos, eu terminei a escola ano passado, no final de 2019. E é isso. Certo. E me diz uma coisa, Stephanie, o que você pretendia fazer quando acabasse a escola? Bom, meus planos era arrumar um emprego, um trabalho e fazer algum cursinho, alguma coisa. Só que veio essa pandemia e, tipo, acabou com todos os meus planos pra 2020. E foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. E como que você se sente em relação a isso? Frustrada, né? Fiquei super triste, né? Porque Tinha muitas expectativas? muitas expectativas, muitos planos. Só que agora esses planos vão ter que esperar um pouquinho, né? E como que é pra você essa coisa agora de terminar a escola? Como que tá essa mudança da sua vida em relação ao término da escola? Bom, eu sinto muito medo, eu tenho muita insegurança, porque eu me sinto totalmente despreparada, né? E os professores falavam muito que a vida é diferente, né? Quando a gente se torna adulta, a gente tem que ter muita responsabilidade. E é isso, sinto muita insegurança. Certo, então você trouxe um ponto interessante. Você se sente despreparada? Sim. E esse despreparo você acha que veio da onde? Da escola? Faltou na escola? Faltou em casa? Me conta um pouquinho disso. Eu acho que um pouquinho dos dois, né? Porque em casa, tipo, eu sempre fui muito tranquila, minha mãe nunca não me cobrava muito, não me incentivou muito, não me falou muito. A escola falava, só que a gente achava que era bobeira, bobagem, mas pelo que eu tô vendo, É verdade. é muita verdade. Certo, então assim, a escola talvez preparou, sinalizou, explicou, mas vocês não prestaram atenção. Sim, talvez a gente não tenha prestado muita atenção, não dado muita bola para os conselhos dos professores, né? Ou até mesmo a forma que foi ensinada não foi a mais adequada, Sim, pode sim. ser também? Sim, eles falavam, tipo, em um tom de, tipo... Eles brigavam com a gente e falava. E a gente não levava muito a sério. A gente falava porque era coisa da boca pra fora. Tipo sermão, É, aquela coisa sermão, repetitiva. Isso. Certo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre sermão. Garanto pra você que a Stephanie não é a única jovem que se sente despreparada para ganhar o mundo após a escola. Também tem muitos adolescentes hoje que estão já iniciando o trabalho, né, ainda estudando. Enfim, são contextos diferentes em que eles precisam de muita orientação e de uma comunicação diferente. Observe que na entrevista a Stephanie conta que sim, os professores informaram, os professores falaram, mas talvez a gente não quis acreditar ou talvez não prestamos atenção. A realidade é que o cérebro do adolescente, e segundo a neurociências pode ir até os 24 anos, ainda é um cérebro em desenvolvimento. Ainda é um cérebro que está explorando as experiências. É por isso que eles aparecem tão rebeldes, tão questionadores, pois eles estão, através do risco, né, desses comportamentos mais impulsivos, descobrindo as coisas e tendo as suas experiências. Então, aquela coisa do sermão, de você vai ver, a vida não alisa. Pois é, ela até pode ser sim uma realidade e que a gente descobre quebrando a cara quando ficamos adultos. Mas isso pode ser comunicado para os adolescentes de uma outra forma. Então, me diz uma coisa, o que você mudaria na escola? Eu acho que colocando mais atividades diferenciadas, envolvendo mais com teatro, com essas coisas assim que sai do comum, né? Que é lição, texto, provas.
Eu acho que a gente se diverte muito fazendo, apesar de ter muita briga, né? Desunião, mas acaba que a gente se une e faz tudo. Você acha que aprende melhor? É uma forma mais divertida de aprender. Certo, você estava me explicando então que as atividades diferenciadas, dinâmicas na escola, né, os teatros, gincana, que eu lembro que eu fazia bastante, assim, eu na época adorava, né, Quando vem essas propostas, essas atividades, né, vocês aceitam tranquilo, ficam felizes? Como que é essa adesão a esse tipo de atividade? Bom, de primeira a gente acha um saco, porque a gente vai ter que se virar, né, pra fazer. É muito mais trabalho, vamos dizer assim. Só que a gente acaba gostando, porque é uma coisa diferente. E uma hora vai sair alguma coisa, né, gente? Me diz uma coisa que eu tenho observado no meu trabalho com crianças, com jovens, adolescentes, é que assim, tudo é bem comum para os adolescentes, tudo ser chato, tudo ser, de novo, né? Tem aquela coisa, aquela resistência para começar algo. Mas quando a gente consegue atingir o entusiasmo, quando a gente chega naquela coisa de encantar vocês, vocês vão assim que vão. Você percebia isso, sentiu essa coisa de mas quando você começava a fazer, me fala um pouquinho disso. Quando começava a dar certo, a gente se empenhava e se tinha aquele empurrão de continuar fazendo e que vai dar certo, né? Mas muitas das vezes os professores tinham que dar um puxão na nossa orelha, cobrar, pra poder dar certo, mas dava certo, gente. Por incrível que pareça, uma hora saía. Entendi. Reparem, uma coisa que eu percebia muito na minha experiência era que assim, os meus adolescentes, eu trazia uma atividade que eu achava o máximo. E aí eles olhavam pra mim e falavam, tia, que saco, né? E bem, e aí eu achei o pulo do gato. Quando você consegue atingir o entusiasmo do adolescente, quando você consegue colocar ele como protagonista, ele como alguém que faz e acontece, olha, você tem o seu adolescente do seu lado. E o que eu fazia? Eu comecei a perceber que nas atividades que eu levava, quem tinha que ter autoria era eles. E aí eu chegava e falava assim, vou precisar, por exemplo, o CCA tem as atividades, né, que a gente precisa desenvolver com eles, e tem as atividades mensais e temáticas. Então, por exemplo, Dia das Mães, a gente tinha que preparar alguma coisa. E aí eu chegava com uma coisa pronta, vamos cantar essa música, E não ia. Quando eu jogava isso pra eles, eu falava assim, olha, eu quero uma apresentação, mas assim, do nível top, porque vocês são top, então eu quero ver do que vocês são capazes. Eu ia dentro da linguagem deles, eu desafiava. E o que eles faziam? Eles davam na minha cara, com licença da palavra, eles simplesmente mostravam que eles eram muito mais capazes do que eu mesma imaginava. Então, talvez o que a gente precisa é mudar a nossa linguagem, sair desse contexto de controle. E observem que na entrevista ela fala sobre isso, que é assim, a gente demorava, mas quando a gente começava, o negócio saía e o negócio fluía. Bom, me diz uma coisa, na sua opinião, o que você acha da adolescência nos dias de hoje? É uma fase muito difícil, porque o adolescente sofre, muitas das vezes as pessoas não prestam atenção, os pais, os responsáveis. E é uma fase que passa por ansiedade, insegurança, depressão. E é uma coisa horrível. E muitas das vezes a gente ouve que é frescura. E é chato, né, gente? Porque não é frescura, é uma coisa super séria. E as pessoas tinham que dar mais atenção a isso. A depressão na adolescência.
essa fase de mudança, de transição, já traz uma coisa de isolamento, de tédio, de frustração. Mas eu tenho pra mim uma coisa, que tudo que não foi bem sucedido na infância, na adolescência grita. E tudo que a gente não resolve na adolescência, em algum momento, na vida adulta, a gente é cobrado. Então, vamos parar com essa coisa de, isso passa e já já isso resolve. Eu sou psicóloga e eu atendo adultos, crianças, adolescentes, e eu percebo muito isso na minha experiência, que às vezes aquele adulto feroz, irritado, cheio de características que as pessoas veem como negativa, é apenas tá com a sua criança interna, a sua criança ferida. E aí a gente precisa curar essa criança, para essa criança crescer, e aí o adulto se libertar e aparecer. Então, eu aproveito para fazer esse alerta e que você pense melhor sobre isso. Me conta um pouquinho, na sua opinião, as dores e delícias de ser adolescente. Bom, as dores tem muitas, né? Nossas paixonites não correspondidas, há uma fase que a gente tem muita baixa autoestima, insegurança, a gente tem muita depressão, ansiedade, medo, por várias coisas. E as delícias são bem poucas, mas acredito que a fase da escola, da diversão da escola, tudo em relação à escola é muito bom. Dores e delícias da adolescência. Eu quero perguntar pra você, olha aí o seu passado, olha a sua vida e me diga, quais são as dores e delícias da adolescência? Olha, eu tenho algumas aqui pra listar, e na entrevista, né, ela conta que as delícias talvez não sejam tantas assim não, mas as dores são diversas. E aí eu te pergunto, a gente consegue elaborar essas dores de uma hora para outra e se tornar um adulto super autêntico e ganhar o mundo sem ter resolvido essas questões? O que você acha, hein? Pois é, por isso que eu trago aqui que precisamos cuidar da adolescência. Um trauma pode ser levado, um trauma da adolescência pode ser levado para a vida adulta, sim. Porque é uma coisa totalmente complicada. Um trauma não é superado assim de uma hora para outra. Pode levar anos sei lá. Então me dá um exemplo de um trauma que a gente pode carregar para a vida adulta. O bullying é uma zoação que acontece, que pode sim ser levada para a vida adulta, que é uma coisa que mexe muito com a autoestima. E é horrível de lidar, né? Porque é uma coisa que tá ali todo dia. Certo. E me fala uma coisa, o que você acha sobre o manejo, né? Ou como as pessoas resolvem essa situação de bullying na escola, por exemplo? Eu acho que não resolvem e que não sabe lidar. Mas eu acho que eles deveriam dar mais atenção para esse assunto tão chato, né? Certo. Inclusive, foi um post que eu fiz esses dias no Instagram. E falaremos mais sobre bullying, então. Percebemos aqui que é um assunto que precisamos olhar e fazer alguma coisa para minimizar, porque já é visto nos estudos, já é visto na teoria que pode causar prejuízos, né, emocionais para as crianças, para os adolescentes, e podemos levar isso para a vida adulta. E aí, alguém que tá recentemente passando, né, por essa fase, vem e traz isso, então, de alguma forma, acho que tem um peso maior sobre a teoria, né? Acho que a prática fala bastante sobre a teoria. E é isso, gente. Quero muito agradecer a sua presença. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal.